Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus, o publicano, capítulo 5. E acompanhem a leitura dos versículos 1 até o 12. Assim diz a inerrante, infalível, necessária, suficiente palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Podem se assentar, vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, as palavras do Senhor, registradas pelo teu servo Mateus, acabaram de ser lidas nesses 12 primeiros versículos desse sermão, que é chamado Sermão do Monte, que tem 133 versículos no livro de Mateus, do qual nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos oriente, nos direcione como teu povo, pois essas palavras são para nós súditos do reino daquele que é o Rei eterno. Ó Pai, humildemente eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor mesmo fale através da iluminação do Espírito aos corações dos meus amados irmãos e irmãs, e que tudo que for falado aqui, Senhor Deus, nesta introdução a este sermão, seja agradável a Ti. Esconde-me atrás da Tua cruz, Senhor Deus, pois sem o Teu sangue eu não passo de um pecador miserável, mas com o Teu sangue o Pai me vê como filho e me elegeu para esta obra tão difícil. Ó Deus Santo, que o Senhor mesmo nos ensine todos os dias e nos dê o coração consagrado a Ti em cada atitude, pensamento e exemplo de nossas vidas para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para a nossa família, para aqueles que nos cercam e para aqueles que nos virem no mundo inteiro, pois somos Teus. E mesmo que perseguidos sejamos, que seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, como eu prometi, continuando na harmonia do Evangelho, hoje nós teremos um sermão diferente do que vocês estão acostumados, né? Que não é um sermão propriamente expositivo, mas sim um sermão introdutório a este que é o registro de um sermão que Jesus fez a seus discípulos. O sermão é chamado de Sermão do Monte. Como vocês podem ver, é uma nota aqui que está na Bíblia, mas não faz parte do registro original do texto. O primeiro a chamá-lo Sermão do Monte foi Agostinho de Hipona. E desde então, ele é chamado assim, Sermão do Monte. Se você tiver a curiosidade de ler todos os versículos dele de uma maneira concentrada em um só dia, você verá que você lerá os 111 versículos em menos de 15 minutos. Portanto, uma das coisas nessa introdução deste sermão é verificar que este ensino que temos aqui, que chegou até nós pela direção do Espírito Santo de Deus, é provavelmente
o resumo principal daquilo que Jesus ensinou no sermão. Naquele momento, Jesus já tinha anunciado, como vocês têm acompanhado em mais de 50 mensagens na harmonia do Evangelho, quem ele era. Ele claramente deixou os homens saberem que ele era Senhor do sábado, o Filho de Deus, que o Pai dele trabalhava e ele continuava trabalhando, que ele era o Messias prometido, depois ele parou de falar isso por causa da sua determinação e vontade. Ele já tinha trazido discípulos, ele já tinha curado, ele já tinha restaurado vista aos cegos, expulsado demônios, curado lunáticos e paralíticos, como está dito aqui em Mateus 4, 24. Mas principalmente ele tinha ido em todas as sinagogas lá na Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino, a boa notícia do reino, e fazendo curas. Mas principalmente Jesus ensinava o evangelho do reino. Ele deixou claro que com a vinda dele o reino já havia chegado, reino que foi anunciado pelo último profeta do Antigo Testamento, João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, após 400 anos de silêncio, desde que Malaquias tinha profetizado, e ele inaugura a chegada do reino, aplanando o caminho do Senhor, pregando uma mensagem de arrependimento ao povo. Jesus começa seu ministério anunciando a chegada do reino com a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, aproximadamente um ano de ministério, Jesus se encontra novamente na Galileia, onde ele teve a maior parte do seu ministério na terra, e ele se posiciona num monte. Este monte não é um monte específico daqueles que nós já conhecemos, não é o Sinai, não é nenhum desses montes mais conhecidos, mas um monte ao norte do território dos judeus, lá na Galileia, aonde se podia avistar o mar, e lá ele se assenta. Quando Jesus se assenta, ele passa uma mensagem muito clara. A posição de se assentar é a posição daquele que reina, governa e ensina. Então, nessa introdução ao Sermão do Monte, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o rei se assenta para ensinar os seus discípulos. A introdução do Sermão do Monte é exatamente o capítulo 5, versículos 1 e 2. Essa é a introdução do sermão. Então nós vemos que ele, tendo todas as multidões, ele sobe ao monte, se assenta na posição de um rabino judaico, de um rei, e aproximam-se dele os seus discípulos. Aqueles que já são súditos do reino são os que se aproximam dele, não são as multidões. E aqui no versículo 2, que para nós simplesmente está dito: e ele passou a ensiná-los, no sentido do grego aqui, é que ele passou a falar solenemente sobre as coisas do reino. E é isso que Jesus faz. Ele começa então nesse sermão falando solenemente sobre as coisas do reino. Meus amados irmãos, nesse texto, ele logo depois começa a expor para nós as bem-aventuranças, as quais eu não trabalharei hoje. As bem-aventuranças serão trabalhadas uma a uma, sermão por sermão. Mas as bem-aventuranças que estão aqui do versículo 3 ao 12 é o caráter do súdito do reino. O que está dito aqui como bem-aventurado quem faz cada uma dessas coisas, não quer dizer que você faz isso para entrar no reino. Quer dizer que você age assim porque você já está no reino. Só convertidos que têm o Espírito Santo de Deus podem ser bem-aventurados, sendo humildes de espírito. Só convertidos que já estão no reino de Deus podem chorar e ter certeza de consolo. Só convertidos podem ser mansos nesse mundo caído
e herdarem a terra. Só convertidos podem ter fome e sede de justiça, em vez de se satisfazer com a injustiça desse mundo e serem fartos nisso. Então, aqui no versículos 3 ao 12, nós temos o caráter do cidadão do reino. Do versículo 13 até o versículo 16, nós temos a influência do cidadão do reino, a influência do cristão, aonde o Senhor nos chama de sal da terra e luz do mundo. Então, 1 ao 2, a introdução. 3 ao 12, nós temos o caráter do cidadão do reino. 13 ao 16, nós temos a influência do cristão. Do 17 ao 48, Jesus mostra a justiça que o cristão deve exalar e mostrar ao mundo, que supera a justiça dos escribas e fariseus. E qual é a diferença entre o escriba e fariseu? O escriba é quem fez curso de teologia, o fariseu é aquele que poderia ser chamado de um leigo, que tem conhecimento mais avançado das coisas de Deus. Mas a justiça que Jesus fala que os cidadãos do reino têm que ter, supera a justiça do escriba e do fariseu. Do capítulo 6, do versículo 1 ao 18, nós temos Jesus ensinando sobre a piedade prática do cristão, como ele dá esmolas, como ele ora, como ele deve fazer a estrutura de sua oração, como ele deve jejuar. Do versículo 19 até o versículo 34, o Senhor fala da direção que o olho do cristão deve ter. Ele fala dos tesouros do céu, de termos apenas um Senhor, fala sobre a questão da ansiedade. A piedade do cristão deve ser tal que a ambição que ele tem do mundo, versículo 19 ao 34, foque nas coisas de Deus e não dessa terra. Já no capítulo 7, do versículo 1 ao 20, o Senhor ensina a mim e a você, súditos do reino, quais são os relacionamentos que nós devemos ter como cristãos, como que nós devemos agir em relação aos nossos irmãos, como devemos orar mais uma vez e como devemos julgar os falsos profetas. Ao contrário do falso evangelho popular que tem por aí, o cristão tem o dever de julgar todas as coisas. Deve sim. E isso vai ser explicado quando eu chegar no capítulo 7, dos versículos 1 ao 5, mostrando que quando ele fala que você deve tirar a trave do teu olho primeiro, você deve tirar a trave do teu olho literalmente. Você deve abandonar o pecado, se corrigir para poder ajudar o seu irmão com o cisco do olho dele. Então nós devemos sim julgar primeiro a nós mesmos, para podermos auxiliar nosso irmão a se corrigir diante de Deus. Versículos 21 ao 27, nós temos o que seria chamado da dedicação cristã. Como o cristão deve se dedicar a seguir ao Senhor. E versículos 28 a 29, nós temos a conclusão do resultado do Sermão do Monte. Então nós vemos aqui as divisões que nós seguiremos na ordenação deste texto sagrado. Por isso, esse sermão de hoje é uma introdução ao Sermão do Monte. O rei ensina aos seus súditos. Um detalhe muito conversado sobre o Sermão do Monte é: o Sermão do Monte é para mim e para você? É para o cristão neste tempo? E a resposta óbvia, que vem do próprio sermão que Jesus pregou, é que sim. Essas são as demandas para aqueles que são nascidos de novo. Como eu disse, ninguém vai poder fazer por sua própria força o que está no Sermão do Monte. Só quem tem o Espírito, já foi regenerado por Deus, é capaz de viver de acordo com o Sermão do Monte. Aqui Jesus ensina tudo isso que eu já acabei de falar e nos mostra que essa é a vida prática do cristão. E por que eu preciso pontuar isso? Porque se você que tem acesso a sermões diversos por aí, ouvir um pregador dispensacionalista, ele vai dizer que o Sermão do Monte não tem nada a ver com a igreja.
A igreja vive no tempo da graça e não da lei. Essa é a maior idiotice que um pregador dito cristão pode dizer. A lei é graça, a graça é lei. Sem graça ninguém foi salvo desde Adão, sem graça ninguém será salvo até o último. Sem lei ninguém se santificará, nem desde eles lá, nem o último de nós. Quando nós vamos para Cristo é porque a lei é o nosso professor que leva a Cristo, mostrando que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador sem pecado. Quando nós chegamos a Ele, Ele vem no Sermão do Monte e diz: as minhas exigências para vocês são essas. Os dispensacionalistas acreditam que a igreja é o segundo plano de Deus. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, a história já tinha acabado, o reino já estava instaurado, mas como eles não aceitaram, aí Jesus teve que vir e salvar os gentios. Meus irmãos, essa tolice é gigante. Eles também acreditam que chegará um dia em que eu e você seremos arrebatados de maneira secreta. E Jesus descerá para governar no milênio na terra com os judeus. Porque os judeus precisam ter o cumprimento daquela promessa que eles esperavam do Messias político, que deve ser Jesus, segundo os dispensacionalistas. Isso corrompe o ensino da palavra de Deus e faz com que o sermão aqui chamado do monte seja considerado por muitos cristãos apenas ou só para os judeus do governo do milênio ou apenas para o reino dos céus, do novo céu e da nova terra. Todas essas duas visões estão erradas. O sermão do monte é o ensino de nosso rei para nós que somos súditos do reino, para vivermos agora, para sermos diferentes do mundo, diferentes dos pagãos, diferentes dos religiosos, focados naquilo que a palavra de Deus ensina. O Sermão do Monte mostra o radicalismo de Jesus. E aí eu preciso corrigir o nosso tempo. Ser radical é ir à raiz. E como ele é o autor de toda a palavra de Deus, ele vai à raiz, ao cerne do ensino da palavra, para nos dar o Sermão do Monte. Outra discussão acadêmica muito grande sobre o Sermão do Monte é porque o Sermão do Monte em Mateus, como eu disse, são 3 capítulos, e lá em Lucas, capítulo 6, por favor, abra comigo lá, Lucas, capítulo 6, do versículos 20 ao 49, ou seja, 30 versículos só. Qual sermão é o verdadeiro? Falam os críticos. Qual sermão é o sermão que Jesus pregou? Mateus acrescentou coisas no sermão ou não? É o que os acadêmicos que ficam perdendo tempo, em vez de seguirem a palavra de Deus, gastam seus dias fazendo. Lembra que quando eu cheguei aqui, eu falei assim: irmãos, tragam papel e caneta para anotar os sermões deste humilde pastor. Eu vou dar para vocês agora uma lista de quantos versículos do sermão de Mateus, capítulo 5 e 7, são reproduzidos durante o texto de Lucas. Mateus, capítulo 5, versículos 3 ao 12, estão registrados em Lucas, capítulo 6, dos versículos 20 ao 26. Mateus, capítulo 5, versículo 13, está registrado em Lucas, no capítulo 14, versículos 34 e 35. Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16, estão registrados em Lucas 8 e 16. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 20, estão registrados em Lucas, capítulo 16, versículos 16 e 17. Mateus 5, 21 ao 26, está em Lucas, capítulo 12, 57 ao 59. Mateus 5, do 27 ao 32, é Lucas 16, 18. Mateus 5, 33 ao 37, não está em Lucas. Mateus 5, do 38 a 42, é Lucas 6, 29 e 30. Mateus 5, 43 e 48, é Lucas 6, 27, 28, 32 e 36. Mateus 6, do 1 ao 6, não está em Lucas. Mateus 6, do 7 ao 15, está em Lucas 11, do 1 ao 4. Mateus 6, 16 e 18, não está em Lucas. Mateus 6, 19 ao 21, está em Lucas 12, 33 e 34. Mateus 6, 22 ao 23, está em Lucas 11, 34 ao 36.
Mateus 6, 24, está em Lucas 16, 13. Mateus 6, do 25 ao 34, está em Lucas 12, do 22 ao 32. Mateus 7, do 1 ao 5, está em Lucas 6, 37 ao 42. Mateus 7, 6, não está em Lucas. Mateus 7, do 7 ao 11, está em Lucas 11, do 9 ao 13. Mateus 7, 12, está em Lucas capítulo 6, versículo 31. Mateus 7, 13 ao 14, está em Lucas 13, 23 ao 24. Mateus 7, do 15 ao 20, está em Lucas 6, 43 ao 45. E Mateus 7, do 21 ao 23, está em Lucas 6, 46, e também Lucas 13, do 25 ao 27. Está em Mateus 7, 24 ao 27, está em Lucas 6, 47 ao 49. O ensino que está no Sermão do Monte também está em Lucas? Depois de eu falar tudo isso que eu acabei de falar? Está. E aí aqueles que querem distorcer a infalibilidade da Escritura questionam: mas por que as palavras de Lucas não são iguais às de Mateus? Por que Marcos não registrou isso? Por que João também não fala do Sermão do Monte? Primeiro, cada evangelista foi direcionado pelo Espírito Santo para escrever o que o Espírito Santo quis que escrevesse. Segundo, Mateus estava lá no dia do Sermão do Monte. Mateus era um publicano. Mateus sabia muito bem escrever. Quando a Bíblia diz que os apóstolos eram iletrados, não está dizendo que eles não sabiam ler nem escrever. Pelo contrário, todos eles sabiam. Nenhum judeu era não criado a aprender a ler, porque ele tinha que ler a palavra de Deus na sinagoga. Portanto, esses homens sabiam ler e escrever e podiam registrar, como eu gostaria que a igreja fizesse com os sermões desse humilde pastor, cada uma das palavras pregadas pelo Senhor, ou pelo menos as ideias. E aqui nós vemos que Mateus, que estava presente, assim registrou. Já Lucas, já preguei sobre isso. O que Lucas fez quando ele compôs o seu sermão? Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ele está falando dos apóstolos, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas não teve o propósito de reproduzir o mesmo sermão de Mateus, os 3 capítulos que Mateus registrou, mas sim registrar o ensino que ele ouviu de testemunhas em relação àquela data daquele sermão. Se você olhar lá em Lucas capítulo 6, você vai ver que ele falou que Jesus desceu a uma planura ou um planalto e pregou. E aí, mais uma vez, aqueles que tentam dizer contra a palavra de Deus, dizem, olha só, Mateus falou que foi no monte, Lucas falou que foi numa planura. Quem conhece os montes por aí no Brasil mesmo, ou mesmo tenha visto, ou já tenha viajado para lá, sabe que o monte tem partes mais levantadas, tem planaltos, tem outras posições. Jesus provavelmente se posicionou como rei e rabino para ensinar primeiro os seus discípulos que ficaram em volta, mas numa posição em que toda a multidão pôde ouvir a pregação. Portanto, não há contradição entre o texto de Lucas e o texto de Mateus. Há diferenças em alguns pontos, mas isso, é claro, mostra quais foram as coletas das informações de cada um. Mateus estava lá. Lucas buscou a lembrança das testemunhas. E como eu mostrei, o ensino geral do Sermão do Monte também está em todo o Evangelho de Lucas. Por que assim? Por que tão distribuído? Por que em tantos capítulos? Eu preciso lembrar aos irmãos que Jesus era um pregador itinerante. Ele não era um pastor de uma igreja que tinha um púlpito que ele pregava toda semana. Uma hora ele estava numa cidade, outra hora ele estava numa sinagoga,
outra hora ele estava no monte, outra hora ele estava na planície, uma hora ele estava dentro do barco, outra hora ele estava do lado de uma mesa, e itinerante ele pregou as mesmas coisas. Portanto, irmãos, isso só mostra um fato já escrito num livro de um investigador policial, que as testemunhas que nós temos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostrarem fatos de maneiras diferentes, só mostram o fato que eles escreveram a verdade. Porque o nosso advogado acabou de sair ali, mas porque quem combina a história é quem é culpado. Quem não é culpado conta a história da forma que ele observou. Então, quando Mateus escreveu, sendo testemunho ocular, quando Marcos escreveu as lembranças de Pedro, quando Lucas escreveu toda a pesquisa que ele fez sob a orientação de Paulo, e quando João, no final da sua vida, escreveu o Evangelho de João, sendo testemunha ocular, eles falaram de maneiras diferentes da mesma coisa, o que prova que são verdade. Ao contrário do que aqueles que são liberais e perdem seu tempo e o dinheiro da pesquisa tentam fazer para prejudicar a nossa fé na palavra de Deus. Qual é o contexto do sermão, já que essa é uma introdução? O contexto do sermão, como eu disse religiosamente, era 400 anos de silêncio até se levantar João Batista como o último profeta do Antigo Testamento e anunciar que o rei do reino estava chegando, e este rei era Jesus. Nesse tempo havia 4 partidos entre os judeus. Havia os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um desses tinha um propósito. Os fariseus, eles eram religiosos, estudantes da palavra de Deus, crentes na ressurreição dos mortos. Mas, ouvindo seus rabinos, eles acrescentaram lei sobre lei, sobre lei, sobre lei à palavra de Deus. O que fizeram deles aqueles que se desviaram pelo excesso. Lembra das pregações de Josué? Não se desvie nem para a direita, nem pela esquerda. Não acrescente a palavra de Deus, nem tire dela. Já os saduceus fizeram exatamente a mão esquerda. Eles tiraram muitas coisas da palavra de Deus. Eles eram os liberais da época. Eles eram aqueles que queriam fazer o evangelho se encaixar na mentalidade do mundo. Está cheio de saduceu por aí. Estão aí no YouTube e nas igrejas que estão cheias por aí. Saiba que o Senhor pode encher uma igreja através do Espírito. Pode esvaziá-la também. Mas as estratégias humanas sempre encherão igrejas. Quando você vê o evangelho sendo prejudicado por divertimento, ali o evangelho não está sendo vivido nem pregado. E era isso que os saduceus faziam. Acomodavam a religião às questões do mundo e enchiam seus bolsos de dinheiro e as suas bocas de serem fartos de comida, como os ais que estão escritos lá em Lucas. Já os essênios, eles acreditavam que para viver o reino era necessário se tornar um asceta, se separar localmente do mundo para não ser contaminado por ele. E os zelotes acreditavam que o reino dos céus, o reino de Deus, deveria ser imposto através da força, tirando de lá os romanos e elevando o Messias judaico a um governo político. Então, contra estes 4 que eu acabei de citar, Jesus pronunciou o Sermão do Monte. Para nós que somos súditos do reino, ele não quer que nós acrescentemos nada à palavra de Deus, nem nos acomodemos a este mundo, nem que nós nos separemos localmente dos outros, nem que nós queiramos governar politicamente as nações da terra. Não é este o chamado dos súditos do reino, vivendo o reino. Como Jesus mesmo diz, o reino não é uma aparência externa, o reino está no coração. A nossa diferença, que é ensinada no Sermão do Monte, e nós iremos estudar durante as várias semanas que temos pela frente, se Deus assim o permitir, está em ter um coração mudado pela ação do Espírito,
e da palavra de Deus. Nós somos chamados para sermos santos neste mundo, separados, não fisicamente, mas separados em nossas atitudes em relação ao mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes, não em nossas roupas, mas no jeito que falamos, no jeito que agimos, no jeito que contribuímos, no jeito que socorremos, no jeito que nós nos amamos como povo de Deus. Então essa, meus irmãos, é a mensagem dessa introdução. O nosso Senhor, Ele anuncia para as multidões, é o que nós chamamos de chamada externa, que o reino está nele, Ele é o rei do reino, mas só os discípulos podem viver de acordo com isso. Por isso não ouça o mundo, meu irmão e minha irmã. Ouça a palavra de Deus. É aqui que o rei do reino fala comigo e com você. É por isso que nós, protestantes, dizemos sempre que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Jesus, também corrigindo um outro erro, ele não é o novo Moisés. Ele não acrescentou mais demandas à palavra de Deus, insuportáveis aos homens, e por isso nós precisamos pedir apoio de alguns mortos por aí, como uma igreja pagã anuncia o tempo todo. Quando a reforma protestante começou exatamente porque eles disseram que Jesus era um homem irado contra os seus discípulos, e por isso eles precisavam pedir para a mãe, para que isso fosse atendido. Essa mentira é ensinada até hoje. Nós não podemos chamar aquele lugar de denominação cristã. Eles não são. Podem haver cristãos lá que precisam sair, mas eles não são cristãos. Eles são pagãos. E nós, presbiterianos, sempre anunciamos isso, desde John Knox. Quando ficamos frouxos. Por isso nós precisamos anunciar essas verdades também no Sermão do Monte. As exigências que estão aqui não precisam ser estabelecidas através de sacrifícios, através de indulgências, através da interferência daqueles que são considerados mais santos do que nós. As exigências que estão aqui são fáceis para aquele que tem o Espírito e o ouve. Se você está resistindo ao Espírito, é difícil viver isso aqui. Mas se você não está resistindo ao Espírito, você engole o seu orgulho e se coloca debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem imperativos e são ordens para serem seguidas. E quem é súdito, nós infelizmente vivemos numa república, então nós perdemos a noção de monarquia. Quem é súdito não questiona a palavra do rei, ainda mais do Rei eterno, Jesus Cristo. The lex rex, o Rei é a lei, Jesus é a lei. Se Ele falou que é para viver assim, vivamos. Ah, mas eu não quero. Você é rebelde contra o seu Senhor que morreu por você na cruz do Calvário? Irmãos, esses sermões do Sermão do Monte são para que nós todos aqui, eu incluso, não sou melhor que vocês, possamos ser súditos melhores do Senhor, possamos segui-lo de maneira mais correta, possamos entender como podemos ser bem-aventurados. Este sermão foi pregado para as multidões porque também é uma forma de evangelizar. Porque quando as pessoas olham para mim e para você, que já somos súditos do reino há anos, e falam, não são diferentes de nós, não. Vivem reclamando, vivem murmurando, vivem falando mal um do outro, vivem brigando, vivem se mordendo, vivem roubando um ao outro. Por que eles são melhores que nós? O Sermão do Monte é exatamente para que nós sejamos diferentes do mundo. Para que se o mundo tiver que falar mal de nós, que eles falem, olha, eles não roubam não, olha, eles não matam não, olha, eles não se mordem não, olha, eles se amam até demais, como assim eles não são egoístas como nós?
Que eles falem mal de nós por sermos súditos de Jesus. É para isso que ele nos deixou o Sermão do Monte. E é isso que, com a graça de Deus, nós iremos aprender. Concluindo, então, essa introdução, que seria apenas o versículo 1 e 2. Jesus se assenta na posição de mestre, Senhor e Rei, para ensinar as demandas que Ele tem para nós, que já temos o Espírito, que já somos súditos, que já estamos no reino. Não entraremos no reino pelas obras, nós já entramos pela graça, quando Ele nos salvou. E Jesus nos ensina, de maneira correta e absoluta, como devemos viver já, mesmo anunciando que ainda não é o reino completo. Não é o reino completo na terra e não é o reino ainda completo em nossos corações. O nosso processo de santificação durará a vida inteira, até o momento que Ele voltar, ou nos chamar para Ele. Só lá Ele será concluído, só lá seremos glorificados, só lá viveremos a plenitude do que está aqui escrito. Mas isso não quer dizer que nós não devemos viver assim. Existem mais de 11 livros que têm versões sobre o Sermão do Monte que dizem, não, Jesus falou isso aqui, mas não é bem assim não, tá? Não precisa viver desse jeito não, tá? Você não consegue. Nada é mais prejudicial para a fé cristã que alguém dizer que nós somos iguais aos demais. Nós não somos. Nós somos cidadãos que nasceram 2 vezes. Da primeira vez nós nascemos mortos, da segunda nós nascemos vivos. E o Sermão do Monte fala do reino de Deus, do reino do céu, que é o mesmo, e fala de vida verdadeira. João não tem o Sermão do Monte, mas João capítulo 15 fala que Ele é a videira verdadeira, nós os ramos só temos vida ligados a Ele. E o Sermão do Monte fala dessa vida. Então, meus irmãos, não fale para você que você é igual aos pecadores que não se arrependeram, porque você não é. Você é melhor do que eles? Não, você não é melhor. Eu não sou melhor. Mas pela misericórdia de Deus somos o que somos, como disse o apóstolo Paulo. Nós somos súditos do reino e devemos viver de acordo com as demandas do rei, de acordo com o ensino do rei. Esta é a mensagem introdutória do Sermão do Monte. Que ele nos capacite a vivermos de acordo com a sua vontade, a aprendermos dele, pois ele tem cuidado de nós.